A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O meu nome é Leandro e este canal tem como objetivo a fornecer subsídios bíblicos para que você venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois hoje nós iremos falar das realidades espirituais figuradas no batismo. E o texto se encontra em Romanos capítulo 6 e o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo é uma identificação pública com Cristo em sua morte, aonde dentro deste capítulo existe três conceitos: de morte, sepultamento e ressurreição. Vamos ver. A descida do candidato às águas figura sua morte com Cristo, o conceito é no versículo 3. A imersão nas águas está relacionada com seu sepultamento com Cristo, no versículo 4. O imergir das águas representa a sua ressurreição com Cristo em novidade de vida, no versículo 5. Na descida das águas, o corpo do pecado foi destruído, ou seja, não servimos mais o pecado. E morremos com Cristo, sendo justificados do pecado. O conceito de justificação deve ser compreendido como um âmbito jurídico, onde Deus é o juiz e você, por transgredir contra esse Deus santo, você está sentado no banco do réu, e para que ele continue sendo justo, ele precisa de exercer justiça, ele precisa de condenar o pecador, no caso é você. Mas no momento em que você se arrepende, Deus tira você do banco do réu e coloca Jesus no teu lugar, aonde a culpa do pecado é depositada sobre a vida de Jesus e a justiça de Jesus é depositada sobre a tua vida. Neste momento, Deus está trabalhando com a culpa do pecado. Você já não é mais culpado, porque outra pessoa está sendo punida no teu lugar, e esse é Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar você pelos teus pecados, aquele que ele não tinha cometido, mas foi você quem cometeu esses pecados. Mas para que Deus continue sendo justo, ele precisa de punir o pecador. Neste caso, ele puniu a Jesus Cristo no teu lugar. Dentro desse âmbito jurídico, você já não tem mais a culpa do pecado, porque a culpa já foi transferida a Jesus Cristo, e você agora está justificado, não pela tua justiça, pela justiça de outro, de Jesus, que cumpriu a lei no teu lugar. Junto com o processo de justificação, há o processo de regeneração. Vamos ver um conceito de regeneração. Regeneração é o ato de Deus pelo qual ele muda a disposição moral da alma do indivíduo na união com Cristo, tornando moral e espiritualmente semelhante a Cristo. A Bíblia traz vários nomes para esse conceito de regeneração. Nós podemos pegar novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3, nascidos de Deus, em João capítulo 1, versículo 13, vivificação, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, renovação pelo Espírito, Tito, do capítulo 3 ao versículo 5, nova criação, esse é um texto bastante conhecido, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Também chama de ressurreição, Colossenses, capítulo 2 e versículo 13. E regeneração, que é em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3. Pois bem, a partir do momento em que a pessoa ela é justificada e regenerada, isso acontece imediatamente, no momento em que a pessoa se arrepende, é na hora, ela é justificada na hora. Mas a partir daí começa um processo de santificação, que é progressivo, pois esse é um processo, ela é justificada, regenerada, mas logo após ela entra num processo de santificação progressivo, e isso terá fim na glorificação, aonde Deus vai terminar esse processo de salvação nas nossas vidas. A santificação
é progressiva, aonde Deus está tratando com o domínio do pecado. Porque nesse momento ele ainda não retirou a natureza adâmica que permanece dentro de nós. Essa só vai ser retirada no momento da glorificação, é um estágio que vem logo após. Mas agora, nesse momento, Deus nos concede o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que começa com amor, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, paz, domínio próprio. É esse domínio próprio que nos ajuda a mortificar essa natureza adâmica. Mas na ótica de Deus, no momento do batismo, que simboliza essa realidade espiritual, quando Deus olha dos altos céus e nos enxerga descendo as águas, neste momento de descida, nós estamos simbolicamente fazendo a morte do nosso pecado. E quando nós levantamos das águas, nós levantamos com essa velha natureza ainda. Porém, para Deus, essa velha natureza ficou morta debaixo das águas e sepultada. E Ele te enxerga como sendo uma nova criatura, um nascido de novo. Esse é o simbolismo do batismo. É o que simboliza a realidade espiritual, que foi a regeneração. Portanto, o batismo ele é um testemunho público no mundo visível daquilo que aconteceu no mundo invisível. Portanto, as realidades espirituais figuradas no batismo têm o conceito de morte, sepultamento e ressurreição. Isso nós vamos encontrar em Romanos capítulo 6. Dá uma conferida aí. E se você tiver alguma dúvida relacionada a este conceito, deixa o seu comentário aqui no canal e nós vamos estar tentando responder e juntos assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Senhor. Amém?